Primeiro domingo de 2025. Manhã maravilhosa. Alguns estão ainda viajando, e isso faz parte. E Deus abençoe o povo que está aí, podendo ter um tempo de descanso, de entretenimento. Isso é muito bom, importante também. E glória a Deus também pela sua vida, por estar aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar dando continuidade ao que estamos aprendendo pelas manhãs de domingo. Nós estamos na série Autoridade Espiritual. E eu já aqui dou uma palavra pastoral para a igreja. Todos os assuntos que já ministramos aqui pelas manhãs e que ainda vamos ministrar são fundamentais para as nossas vidas espiritual. Um crente sem fundamento na palavra, ele não tem estrutura para suportar as lutas, ele não tem estrutura para lidar com as situações. Então é muito importante que você, como crente em Jesus, tenha interesse em aprender mais e mais da palavra do Senhor. E é ela que vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos que você mais passar por provações, por afrontas, por dificuldades, por humilhações, por problemas emocionais, por motivos de perdas, de frustração, enfim. Porque a palavra, ela é o nosso alimento, né? Por isso ela diz, e Jesus disse isso para Satanás, quando estava sendo tentado no deserto, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então guarde isso no seu coração. Você faz parte de um ministério que se preocupa com a palavra, com o ensino da palavra. E você não vai poder nunca reclamar que essa casa não ensina, não tem palavra, porque ela tem. Então o interesse tem que ser também seu, né? Então quando você não está aqui pelas manhãs, quem está perdendo na verdade é você. Não sou eu, mas é você que não vem. Então, coloca uma meta no seu coração. Você que não trabalha aos domingos, você que não tem nada que te impeça de estar aqui nas manhãs de domingo, vem para cá. Vem aprender da palavra. E esse assunto de autoridade espiritual, ele é muito importante mesmo. E nós aqui, por não termos uma estrutura de prédio ainda, nós temos um pouco, a nossa parte de discipulado, ela vinha sendo muito prejudicada. Porém, por sermos uma igreja de palavra, uma igreja que o seu pastor tem um perfil doutrinário, e eu doutrino muito a igreja de púlpito, e também as lições de células nos ajudam muito, isso nos sustenta, mas a gente já vem se preocupando com isso, e hoje a ferramenta mais eficaz que nós temos é as redes sociais, não é nem as redes sociais, mas a estrutura que nós temos aqui de mídia, essa é a palavra, e agora, né, que graças a Deus a mídia está conseguindo fazer os cortes, todas as séries que já foram dadas serão recortadas, e com isso nós vamos montar também um programa de discipulado da igreja. E aí agora nós vamos corrigir algo que a gente vem falhando, e isso tem me incomodado muito, é que as novas lideranças de célula, elas não vinham participando desse programa, né?
de discipulado. Dá só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. E aí, a demanda vai aumentando de necessidade de multiplicar as células, mas a gente não vai multiplicando da maneira correta. Então, nós vamos, depois dessa série, nós vamos começar o discipulado do início, né? Vamos pegar aquele programa que tem lá, Nova Criatura, depois seria a autoridade espiritual, que já está sendo agora, e a autoridade espiritual que nós temos lá no programa, ele era bem sucinto. Esse agora, ele é mais completo, ele é mais sistemático, ele é mais profundo. Depois o discipulado 1, discipulado 2. E aí, após fazermos todo o programa, nós vamos agora, dali por diante, passar a exigir, né, que todo líder de célula, toda pessoa que vai para o voluntariado tem que estar, tem que ter a formação, na verdade, mas em alguns casos, dependendo da necessidade, pelo menos fazendo o curso de discipulado. Isso também com trabalhos em casa para ser feito. Então vai ser assim que a gente vai trabalhar. Futuramente a gente tem estrutura de salas, a gente pode ter as duas modalidades, online e presencial. Mas a gente quer corrigir isso já, para que a gente possa ter ou formar líderes mais capacitados, né? Mais capacitados. Então é muito importante que você participe dessas manhãs, porque depois de eu terminar todo o curso, né, do discipulado aqui na igreja, pelas manhãs nós vamos fazer um pente fino de quem participou, de quem não participou, inclusive de líderes, né, que são líderes recentes, que não fizeram a escola de líderes lá atrás, e você vai ter que fazer tudo, né, para poder você estar qualificado para ensinar, para cuidar das pessoas. Então, eu quero que você coloque isso no seu coração, para que você venha estar qualificado, melhor ainda, para fazer a obra de Deus nessa casa, amém? Então, recebe aí essa orientação. Na semana passada, nós começamos a aula 4, com o tema A Cadeia de Autoridade na Igreja. E é uma lição, né, uma aula muito grande, e ela não deu para ser dada toda no domingo passado. Então, aqueles que não estavam aqui domingo passado, inclusive esta série já está sendo recortada, inclusive esta aula da semana passada já está no canal da igreja, tá? Essa aula 4. E aí, você que não veio aqui semana passada, assista lá para você acompanhar, para você ficar completo e completa no nome de Jesus. Nesta aula sobre a cadeia de autoridade na igreja, ao findar desta aula, nós teremos aprendido qual o modelo neotestamentário de delegação de autoridade, como a autoridade era distribuída na igreja primitiva, e que a igreja do Novo Testamento também sofria com problemas de rebeldia. Então nós vamos ver que esse assunto, autoridade espiritual, essa questão de desobediência, de levante dentro da igreja contra líderes, isso é antigo. Aliás, né, irmãos, começou no céu, né? A rebelião começou no céu, né, por Satanás. Então, imagina no meio de nós como que isso funciona, né? E Satanás justamente foi condenado por conta deste pecado que ele cometeu. E aí a função dele foi sempre tentar levar o homem para o mesmo caminho dele, de rebelião, de rebeldia, né? Por isso que o pecado contra a autoridade direta de Deus, aqui comigo,
pecado contra a autoridade direta de Deus e indireta, direta ao próprio Deus, indireta por meio dos líderes que ele instituiu para conduzir a igreja dele. É o único pecado que Deus não tolera, porque todas as vezes que há uma quebra de princípio de autoridade, nós lembramos a Deus o que Satanás fez com ele. Então, nunca se esqueça disso. E todas as vezes que estamos em rebeldia, que estamos em rebelião, nós estamos nos aliançando com Satanás, porque nele está o princípio da rebelião, da rebeldia. Nunca se esqueça disso. Se você guardar isso no seu coração, você nunca vai se levantar contra uma autoridade, seja eclesiástica, que tem a ver com o contexto religioso nosso, ou uma autoridade constituída, inclusive o seu patrão, por mais sem vergonha que ele seja. Inclusive as autoridades que estão aí, ainda que elas estejam, não sejam um exemplo que deveriam ser. Então o negócio é muito sério, é um assunto muito sério. Tem muito crente em pecado, muito crente em rebeldia, em rebelião, porque não conhece essa palavra. E aí onde eu falo para você da família Betel, você está tendo o privilégio de receber o conhecimento. E a Bíblia diz que nós erramos por falta de quê? De conhecimento. Então você que está recebendo este conhecimento, só vai errar daqui para frente se quiser. E descobrindo, na medida que você vai aprendendo, vai conhecendo a palavra, você for reconhecendo que em algum momento da sua caminhada, você se levantou contra uma autoridade, você se rebelou contra ela, você fez o que não deveria, repare este erro. Porque o mundo espiritual existe e é real. E esta lacuna está aberta. Inclusive, pode ser a razão porque você não entende, que você vem à igreja, você tenta fazer tudo certinho e a coisa não flui, a coisa não rompe. Pode ser porque lá atrás você cometeu este pecado de quebra de princípio de autoridade. Isso tem a ver também com filhos que não obedecem pai e mãe. Isso tem a ver com mulher que não é submissa, e não aquela submissão mundana, não tem nada a ver com essa submissão humana aqui, terrena, mas de se submeter à mesma missão que o do esposo, está ali lado a lado, está ali incentivando, está ali respeitando, né? Porque tem mulher que desrespeita o marido, esculacha o marido, fala do marido como qualquer coisa, xinga o marido, assim como também tem aí uns abençoados que dá coice todos os dias, né? Então, nada disso está em conformidade com a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar alinhados a ela. Nós vimos então semana passada que tudo começa com Jesus. E aí, a gente aprendeu que o próprio Jesus nos deu o exemplo de sendo quem ele era e é, de se submeter à autoridade humana. Jesus, sendo Deus, ele se submeteu à autoridade humana e nos deu exemplo, né? E aprendemos que na oração do Pai Nosso, quando ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus ali também estava expressando um desejo de que o princípio de autoridade na terra, ela siga o mesmo padrão do céu. Então, assim como as coisas acontecem no céu, elas devem acontecer também aqui na terra. O padrão é ele, o modelo é ele. E se Jesus, sendo filho de Deus, se submeteu à autoridade, não só apenas do Pai, do Senhor, mas
dos homens, ele também, nós também temos que fazer o mesmo. E eu me lembro aqui, não está nem no estudo, eu não lembro se é Mateus 17, mas quando os cobradores de impostos vão cobrar o imposto, né, a Pedro, Pedro volta lá, né, e fala: olha, os cobradores de impostos estão aí. Aí Jesus fala assim: quem paga imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Aí ele fala assim: os estrangeiros. Aí ele: respondeste bem. O que ele estava dizendo ali? Eu sou filho. Eu não precisava pagar, porque o meu pai é o dono de tudo. Mas, para que a gente não escandalize, para que a gente, né? Então você vai lá, pesca um peixe, e lá quando você pegar esse peixe, vai ter lá na boca dele a quantia que vai pagar o teu imposto e o meu imposto. Sabe o que Jesus está mostrando para mim e para você? Que mesmo ele sendo filho de Deus, havia um sistema humano que ele entendeu que ele precisava de se submeter. Assim como em outra ocasião ele disse: dá a César o que é de César. Ou é na mesma ocasião, acho que é no mesmo texto que ele vai falar sobre isso, né? Então, quando ele fala dá a César o que é de César, ele está dizendo o seguinte: existe uma autoridade humana, política, e nós precisamos nos submeter a ela. Então, vamos lá, vamos fazer o que temos que fazer, vamos pagar lá os impostos. Então, Jesus, ele é fenomenal, porque ele nos dá o exemplo, né? E é assim que ele quer que funcione no nosso meio, como funciona no céu. Nós vimos também que Jesus, ele entendeu que antes que ele começasse o exercício do seu ministério, que ele precisava de uma cobertura espiritual, que ele precisava de uma ativação espiritual. E aí, antes que Jesus então começasse o seu ministério, o que ele faz? Ele vai até João Batista, e chegando em João Batista para ser batizado, há aquele primeiro contato ali. João fica estarrecido porque ele sabia quem era que estava diante dele. Ele sabia que, na verdade, era Jesus que tinha que batizá-lo, porque o batismo era de arrependimento, e Jesus não tinha nada para se arrepender no sentido dele próprio, mas ele veio por causa dos nossos pecados, e isso que é maravilhoso, né? E aqui esta mesa tão linda que está aqui diante de nós, que daqui a pouco vamos participar, que nos traz à memória este amor, né? Esse amor tão lindo, né? Ele não tinha pecado, ele não merecia a cruz, mas assim mesmo se entregou, né? Por mim e por você. Ele não tinha que se batizar pelo batismo de arrependimento, porque ele não tinha do que se arrepender. Mas quando João questiona, né, era eu que deveria ser batizado por ti, e não você por mim. Jesus fala assim: nós temos que cumprir a justiça. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: nós temos que nos submeter àquilo que foi falado, àquilo que foi dito. E ele vai lá e se submete. E vai lá e cumpre toda a justiça. Por quê? Ali Jesus estava já começando a conquistar aquele texto de Romanos que Paulo fala. Em Romanos capítulo 8 diz assim, olha: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas um pouquinho na frente o texto vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então ele vai lá, cumpre a justiça. E Jesus sabia que para que ele fosse reconhecido até no mundo espiritual quem ele era, que era o Filho de Deus, ele precisava de um reconhecimento sacerdotal daquela época.
Só que os sacerdotes daquela época estavam todos corrompidos. Aí cumpre-se a profecia de Isaías, da voz que clama no deserto. Vocês sabem que João Batista é filho de Zacarias, que é levita e sacerdote, tanto ele quanto Isabel vieram da linhagem de Levi. Então, João Batista, ele é separado. Olha aqui comigo, gente. Deixa ali que a evangelista cuida. O Senhor tira ele do ambiente religioso que estava corrompido. Por quê? Porque não poderia haver uma validação sem realmente alguém estar alinhado com o céu. Então, como não poderia estar desalinhado com o céu, o Senhor separou então João Batista, por isso que ele foi para o deserto, por isso que ele foi lá se alimentar de gafanhoto, se vestir com vestes de animais. Por quê? Porque o Senhor estava separando ele para justamente não apenas anunciar o caminho, mas também quando o caminho chegasse, que era Jesus, né? Quem lembra? Eu sou o caminho. Quando o caminho chegasse, ele pudesse validar. Agora olha que coisa tremenda, irmãos. Como Jesus, ele é um grande exemplo para nós de submissão à autoridade. Jesus não manifestou o seu ministério publicamente sem antes ter sido batizado nas águas e ter sido validado por um sacerdote. Aí ele vai, se submete à autoridade de João Batista, se batiza, né? E, aliás, quando João Batista o vê, já o valida, né? O que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estava acontecendo ali uma validação sobre aquilo que ele representava. E ao ser batizado por João Batista, ele está ali recebendo uma ativação. O batismo de João, grave muito bem isso. O batismo de João foi um momento de ativação ministerial através de João Batista. Por isso que quando se cumpre a declaração, né, ele anuncia que ele era o Cordeiro, ele se batiza, o que diz a Bíblia? Os céus se abriram, né? Eu prego isso, inclusive, quando falo sobre avivamento a céus abertos. Então, os céus se abriram, aí o Espírito Santo, olha que coisa tremenda, poderosa. O Espírito Santo não é derramado sobre rebelde. Não tem como o Espírito Santo habitar em rebelde. Aí o Espírito Santo vem, pousa sobre ele, e vem o Senhor declarando: eis aí o meu filho amado, a quem comprais a minha alma. Por que Deus fez essa declaração? Porque viu a obediência no filho. Oh, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito tremendo, muito tremendo. Você quer ouvir de Deus: eis aí o meu filho, a minha filha amada, anda em obediência. Aí eu estou falando no sentido geral. Quem obedece, líderes, obedece a Deus. Quem obedece a Deus tem um coração obediente, não vai ter dificuldade de se submeter. E o próprio Jesus. E mais, quando alguém não quer se submeter a uma autoridade, ele está se fazendo maior, ou querendo se fazer, né? Que não é. Querendo se fazer maior que o próprio Jesus. Então nós não podemos seguir outro exemplo que não seja o que Jesus deu. E aí agora, olha como que Deus não quebra princípios para estabelecer propósitos. Aí Deus sabia da sua onisciência que quando Jesus, o seu filho, estivesse na terra, haveria questionamento de quem? Dos sacerdotes. Aí os sacerdotes vêm questionar, aí está aí também, na aula da semana passada, e justamente a resposta que Jesus tem para eles, na pergunta que eles fazem, é justamente dizendo, o contexto do assunto está envolto
da ação de João Batista com Jesus. E ele disse, aí ele vai até falar, né? Ele vai devolver a pergunta com uma pergunta: o batismo de João é dos homens ou é do céu? Aí os homens ficam em parafuso, né? Assim, se eu falar que é do céu, eles vão dizer que por que nós não fomos batizados também e cremos nisso. E se eu disser que é dos homens, o negócio vai ficar estreito para a gente, porque esses homens aí, esse povo aí, tudo aí crê naquilo que João está pregando. Aí Jesus fala: vocês não sabem responder, então nem eu vou responder, vou deixar vocês em crise. Vou deixar vocês em crise aí. E aí a gente então aprende que o próprio Jesus nos deu o exemplo de autoridade. Continuando então, te dei uma boa palhinha aí, mas se você quiser saber mais, você vai assistir a semana passada. O ponto 4 diz assim: eis que vos dei autoridade. Então presta bem atenção nessa continuação, porque a gente vai ver sobre a diferença de autoridade e poder aqui, ainda que superficialmente, mas o suficiente para entendermos que, na verdade, é nem superficialmente, nós vamos aprofundar mais, porque nós já falamos um pouco sobre isso, que autoridade e poder não é a mesma coisa. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais o que já aprendemos, de que autoridade não é poder, né? E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E aí tem aquele texto bem conhecido de Lucas 10:19, que eu recito muito aqui, que diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aí é uma pena que algumas versões da Bíblia não façam a devida diferença entre exousia e dunamis, duas palavras gregas parecidas, mas não idênticas. Exousia é autoridade, enquanto que dunamis é poder. Neste contexto, Lucas usou a palavra exousia de propósito, para repassar com fidelidade o que Jesus havia dito. Aqui para nós da Betel, principalmente quem é membro há mais tempo, já tem mais esse conhecimento, porque é um ensinamento que constantemente eu dou quando uso ou faço menção desse texto. Eu sempre faço esse endosso de dizer que a palavra ali é exousia, que é autoridade, não dunamis, que é poder. Infelizmente, às vezes, algumas traduções, elas não trazem a profundidade daquilo que o texto está dizendo. E aí, às vezes, a gente não consegue aprender a profundidade daquilo que o texto está dizendo. Então, por isso que nós, pastores, temos a obrigação, os pregadores têm a obrigação, tá? Isso é obrigação, isso é dever nosso, de estudar a palavra, de pesquisar a semântica da palavra, ir lá no grego e no hebraico. Por quê? Porque somos nós que Deus levantou para ensinar, para instruir a igreja. Então, por isso que quando eu entendi meu chamado, eu abri mão de fazer a faculdade de arquitetura e fui fazer faculdade de teologia. Por quê? Eu fui me capacitar para que quando eu estivesse à frente de um rebanho, eu estivesse capacitado, preparado para ensinar. Então, é dever nosso, nós que ensinamos, dar este entendimento, ou trazer esse entendimento para a igreja. Então, a palavra para autoridade na Bíblia é exousia. Então, quando o texto ele é escrito, quando você vai estudar esse texto escrito, você tem que ter esse cuidado de estar sempre olhando ali qual é a palavra no original. Eu até dou um exemplo aqui de, acho que é Salmos 16, se não me falha a memória, que o texto diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não possuo outro bem além de ti. O texto já é forte, né? O salmista está declarando ao Senhor, né, que a sua alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Mas olha como quando você vai lá para o original e você vai descobrindo
ali as palavras, como muda. O primeiro Senhor do texto é Iavé, no hebraico. Iavé, quem é Iavé? É o Deus, Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as coisas, né? Já o segundo Senhor, ele é Adonai. E esta palavra Adonai é Senhor no sentido de quê? De dono. Que é, inclusive, a transliteração de Kyrios, no grego, que é Senhor. Então, olha como muda e fica mais profundo o texto. A minha alma disse ao Senhor, a Iavé, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A minha alma disse a Iavé, tu és o meu Adonai, o meu dono. Não possuo outro bem além de ti. Não fica mais profundo? Então a ideia é essa. Quando você consegue entender as palavras da palavra de Deus nessa profundidade. Então quando você vai lá e tem um texto com uma versão, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, não que você não tenha poder, porque a autoridade traz poder. Porém, a autoridade é que é a fonte do poder. Então a palavra certa ali é autoridade. Isso faz todo sentido, porque quando lá em Colossenses, Paulo está dizendo que o Senhor nos libertou, nos resgatou do domínio das trevas, a palavra lá no grego é exousia. Então ele está dizendo, esse domínio lá é exousia, ou seja, ele nos livrou da autoridade de Satanás. Vocês não têm ideia como isso é profundo demais. Inclusive na série, quando foi recortada aí sobre a autoridade do crente, que nós já demos, você vai ter lá conhecimento do que eu estou te dizendo, que já foi dado aqui na igreja esse ensinamento. Então, a autoridade, ela é muito diferente de poder, e a gente vai ver isso aqui muito mais claramente. Então, a declaração formal e pública de Jesus tem um grande valor no mundo espiritual. A partir desta palavra, os discípulos de Jesus, que depois seriam conhecidos como apóstolos, passariam a ser vistos como autoridades legais, estabelecidas pelo Senhor como uma extensão da sua própria autoridade. Depois da sua ressurreição, Jesus declarou ser o detentor de toda a autoridade no céu e na terra, como diz lá em Mateus 28, 18. De novo, a palavra aqui é exousia. Então, quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é exousia. E não dunamis. O poder, que é dunamis, só viria depois. Ele nos foi prometido em Atos 1:8, né? Mas recebereis dunamis, poder. Aí sim, ali é poder. Então primeiro Jesus nos deu autoridade, para depois ele nos dar poder. A autoridade é no nome dele, e o poder vem do Espírito Santo. Quando ele nos envolveu, nos empoderou para a glória de Deus. Então, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi aonde o poder foi liberado sobre os discípulos, mas eles já tinham autoridade. Por isso que antes mesmo do derramamento do Espírito Santo, eles expulsavam demônios. Por quê? Porque não é no poder, é na autoridade, do nome de Jesus. Então eles foram lá. Agora o poder, ele veio para manifestar o reino, para manifestar os sinais, para validar a autoridade. E aí por isso que e Jesus usou este mecanismo, este princípio, que ele usou e a igreja precisa usar. Ok, a igreja precisa manifestar autoridade e poder, para que a gente possa manifestar o reino. Uma igreja que não manifesta autoridade e poder, ela não está manifestando o reino da maneira que deve ser. Por quê? Muitas vezes as pessoas só vão crer
em Jesus pelo poder e não pela autoridade. A autoridade está muito mais ligada ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Por quê? Porque tem a ver com o domínio que a gente tem hoje em Jesus das trevas. Hoje nós, né? Eu fiz até uma cena nesse estudo sobre a autoridade do crente, a posição que nós estávamos e que foi revertida agora em Jesus. Né? Antigamente Satanás tinha autoridade, agora nós que temos autoridade sobre ele. E ele sabe disso. Agora, o ímpio muitas vezes só vai crer na autoridade de Jesus, na autoridade da igreja, quando ela manifestar o poder, que é os sinais. Aí vem curas, vem a libertação, vem a conquista, né? E aí a gente vai manifestando o reino de Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Então, nesse dia, a igreja foi capacitada, olha só. Nesse dia, a igreja foi capacitada para lidar com o mundo, para enfrentar o inimigo, que eu acabei de dizer, que foi o quê? O poder. Em quinto lugar, o reconhecimento da autoridade. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos começaram a reconhecer instantaneamente que havia uma cadeia de autoridade estabelecida e que todos deveriam passar por ela. A pessoa que ocupava uma das mais altas posições nesse ranking era o apóstolo Pedro, provavelmente por causa de dois acontecimentos distintos. Um, quando Pedro, né, fez a declaração respondendo à pergunta de Jesus, né? Quem vós dizeis quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está em Mateus 16, 18. E também a outra razão, porque que o Senhor separou Pedro e porque ele se tornou o líder dos apóstolos, quando Jesus, depois de ressuscitado, no capítulo 21 de João, vai perguntar: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Eu estou aqui sendo bem sucinto nessa parte do texto. Depois dessas duas cenas, era natural que os demais olhassem para Pedro com um respeito extra, por temor às palavras do próprio Jesus. Porém, os apóstolos Tiago e João também receberam igual reconhecimento, pelo fato dos três terem passado mais tempo com Jesus do que os outros 9. Eles pagaram um preço maior, portanto, mais do que justo que recebessem uma honra maior e um reconhecimento maior do que os demais. Não se esqueça que, além de ser uma delegação divina, a autoridade também deve ser uma conquista para que não se converta em tirania. A autoridade se conquista com trabalho. Deus é muito justo. Então, isso é fato, né? E isso acontece também nos dias de hoje. Quanto mais você se entrega para a obra, mais você se permite ser um instrumento, você vai o quê? Se destacando no meio dos outros. Tem gente que não faz nada, não quer fazer nada, ainda reclama que ninguém chama para fazer nada. E tem aquela pessoa que chega, não quer saber de título, não quer saber de cargo, só fala assim: eu quero ajudar, onde eu posso servir, onde eu posso trabalhar. Por exemplo, hoje, a gente sabe que para ser voluntário da igreja tem que ter 6 meses como membro, tem que passar pelo renovo. Mas tem hora que chega algumas pessoas, né, e a gente acha lindo isso, dizendo: olha, poxa, eu queria tanto servir na igreja, eu queria tanto fazer a obra, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente vê esse interesse, isso mexe com o nosso coração. E tem pessoas já hoje trabalhando aqui na igreja, né, servindo no reino, mesmo sem ter os 6 meses ainda, mesmo sem ter passado pelo renovo ainda. A única coisa que a gente pergunta é: você vai passar no próximo renovo? Não, já está tudo certo, vou passar no próximo renovo. Pô, beleza. Por quê? Porque é lindo quando alguém não espera, ele mesmo se coloca. Isso aconteceu muito comigo desde os meus 15 anos de idade, que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sempre me coloquei à disposição do reino. Eu nunca precisei de um título, de um cargo, ou de ser convidado para fazer a obra. Eu sempre me coloquei para fazer a obra. E todas as etapas de uma igreja eu passei. Passei por limpeza, passei por recepção, líder de jovens, passei professor de classe dominical, de adolescentes, depois de jovens, depois de novos crentes, né? Ou classes de doutrina, como se falava antigamente. Então,
eu nunca esperei ter um cargo para poder fazer a obra. E aí, o que vai acontecendo? Você vai se destacando e aí Deus vai liberando, né, sobre você uma unção e vai revelando o chamado dele nas nossas vidas. E assim que deve ser. Então, 6, Paulo reconheceu essa cadeia de autoridade. Quando o apóstolo Paulo começou o seu ministério, mesmo tendo tido uma experiência de chamada direta com o Senhor Jesus, ele sentiu a necessidade de obter o reconhecimento das autoridades estabelecidas em Jerusalém. Então veja bem, vocês sabem que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E mesmo Paulo ter tido encontros pessoais com Jesus, porque já começou na própria conversão de Paulo, né, que era Saulo, em Damasco, ele já começou a ter encontros com o Senhor. E segundo os eruditos da palavra, estudiosos da palavra, por alguns textos bíblicos, se entende que os 3 anos que Paulo ficou ali se preparando para o ministério, ele teve seminário direto com o próprio Jesus. Tanto é que no texto da ceia, que a gente lê aqui, ele diz assim, olha, o que recebi do Senhor, eu também vos entreguei, vos ensinei. Então ele não disse assim, olha, aquilo que eu aprendi com os apóstolos, eu estou também ensinando vocês. Não que isso fosse ruim. Eu estou dizendo o seguinte, sobre o ministério apostólico, o ministério dele para os gentios, foi o próprio Jesus que o ensinou. E por uma razão, por causa do homem. Porque os judeus teriam dificuldade de discipular Paulo. Porque eles tinham uma mentalidade equivocada, né? Eles se estribaram no conhecimento daquilo que Deus tinha feito deles, um povo modelo, um povo separado, só que não era para ser único, era para ser modelo. Aí tanto que Pedro teve que ter lá a visão, que você já conhece também, no capítulo 10 de Atos, para poder pregar lá para Cornélio, antes de Paulo surgir no cenário. Mas olha só que coisa tremenda, Paulo, que é o grande apóstolo respeitado na igreja cristã, mesmo tendo sido ensinado diretamente por Jesus, mesmo tendo a validação de Jesus, ele entendia o princípio de autoridade. Então ele vai em busca agora de reconhecimento dos apóstolos. Por quê? Porque, como eu falei, Deus não quebra princípio para estabelecer propósitos. Então ele sabia disso, ele tinha que buscar o reconhecimento. E aí começa então em Atos 9, esse caminho que Paulo agora está fazendo, que nos mostra o momento da história em que Barnabé levou Paulo a Jerusalém para se submeter ao discernimento dos apóstolos do Senhor. Anos depois, o próprio Paulo relatou o acontecimento ao escrever a sua carta aos Gálatas. Lá em Gálatas 2,9 diz assim: e quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, né, Cefas aqui é Pedro, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras, né, ou o direito de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha que declaração preciosa de Paulo, que já tinha recebido a unção do Senhor, tinha tido um seminário direto com Jesus. Agora esse homem vai buscar o reconhecimento das autoridades de Deus, que havia sido levantado antes dele, que eram os apóstolos. E ele está dizendo, olha, Pedro, João e Tiago, eles nos validaram, eles nos deram o direito da comunhão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Ele nos deu o direito da comunhão para que fôssemos o quê? Aos gentios, ou seja, Paulo, Barnabé e companhia, que foi agora ensinar a igreja gentílica,
estava debaixo da bênção dos apóstolos judeus, que eram os apóstolos diretos de Jesus. E Pedro, Tiago e João reconheceu que o ministério deles era para os judeus, mas que de Paulo, Barnabé e os demais que fossem gerados, era para os gentios. Isso é poderoso demais, irmãos. Nós estamos aprendendo como que funciona a cadeia de autoridade dentro da igreja. Se você aprender isso aqui, você vai ser bênção. O seu ministério vai avançar, vai crescer, vai romper. Porque isso é de Deus, é bênção demais. Para Paulo, o fato dele ter visto o Senhor Jesus pessoalmente e ter sido chamado por ele para o ministério, não o isentava de se submeter ao progresso legal de autoridade, para que o seu ministério fosse legítimo. Ele deixa isto muito claro quando ele precisou de respaldo doutrinário depois da sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé começaram a sofrer perseguição por parte dos judeus, que queriam judaizar os gentios que estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Eles imediatamente foram em busca de ajuda. Olha aqui para mim. Nós vamos falar agora sobre o primeiro concílio da igreja. Olha como que é importante. Se Paulo tivesse ignorado ir até os apóstolos de Jesus para ter a legitimidade do seu ministério, esse BO que surgiu aqui, que foi alguns judeus querendo colocar a goela abaixo dos gentios, que eles tinham que, ritualisticamente falando, seguir o padrão judeu, principalmente com a questão da circuncisão, né? Para quem não sabe, né? O judeu até hoje é assim, ao 8º dia ele é circuncidado, e essa circuncisão, ela é um ato que Deus fez com Abraão sobre um pacto, né? Um pacto de aliança. E todo judeu, para ser judeu, ele tem que ser circuncidado. E aí, para os gentios, isso não era necessário. E agora ele está tendo problema, porque ele está ensinando uma coisa e está vindo os judeus ensinando outra coisa. Só que aí, o que acontece? Por ele ter recebido o respaldo, a legitimidade do seu apostolado, pelos discípulos diretos de Jesus, pelos apóstolos diretos de Jesus, agora ele pode pedir ajuda a quem? A eles. Agora, já a pessoa se ele ignora, aí depois vai lá pedir a bênção, aí Pedro podia dizer que para ele, cara, você está fazendo o que aqui? Você não começou seu ministério sozinho? Você nem quis saber de nada? Agora resolve o BO, irmão. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas não, por ele ter cumprido o princípio de autoridade, agora ele tem um trunfo poderoso nas mãos. Ele tem respaldo para que agora a própria liderança judaica pudesse intervir naquele problema que estava acontecendo no meio deles. E aí vem o concílio, o primeiro concílio da igreja. Muitos queriam que Paulo e Barnabé exigissem dos novos convertidos que se circuncidassem. O resultado desta peleja foi a convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Isso está lá em Atos capítulo 15. Mais uma vez encontramos Paulo reconhecendo que estava diante de um assunto grande demais para ele sozinho resolver, e que havia outras pessoas em posição de autoridade mais elevada do que a dele, em relação a assuntos de doutrinamento da igreja. Qualquer decisão tomada ali, olha só que coisa tremenda, qualquer decisão tomada ali naquele concílio influenciaria o destino da igreja para sempre. E foi assim que aconteceu. Em Atos 15, 28 e 29, temos um marco doutrinário da igreja do Senhor Jesus, decidido naquele concílio, convocado a partir da necessidade de Paulo e Barnabé. Tiveram de ouvir alguém com uma posição de autoridade mais elevada do que a deles. Por fim, Paulo dá um exemplo de fidelidade para com os primeiros apóstolos, quando, mesmo depois de ter sido separado de Barnabé, ele cumpriria com as determinações dos apóstolos do Senhor por onde quer que ele passasse.
Essas determinações foram decididas no primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, Atos 16, 4, que é o desdobramento do início do concílio no capítulo 15. Tudo isso apontava para o respeito que Paulo tinha pelo senhorio de Cristo. A cadeia de autoridade que Cristo estabeleceu era para ser respeitada e não questionada. Paulo sabia que Jesus tinha os seus motivos para ter chamado a Pedro, a Tiago e a João antes dele. Questionar as decisões do Senhor é uma afronta ao senhorio de Cristo. A ordenação de Paulo. Agora olhe como que foi a ordenação de Paulo. O famoso texto da ordenação ministerial de Paulo está em Atos 13, versículos de 1 a 3. Já é conhecido de todo bom estudante da Bíblia. Toda pessoa que leva a Bíblia a sério conhece todos os detalhes da vida do apóstolo que mudou a história da igreja, com as suas viagens missionárias e com as suas cartas gloriosas, inspiradas pelo Espírito Santo. Tais cartas perfazem hoje a base doutrinária da igreja do Senhor Jesus. Porém, temos que ter muito cuidado para não permitir que a nossa tendência de ver o mito, esconda de nós alguns detalhes imprescindíveis da vida do homem Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que Paulo não estava esquecido, estava esquecido em Tarso, quando Barnabé lhe deu a oportunidade de se juntar a ele na nova igreja de Antioquia, da Síria. Essa igreja estava em franco avivamento, Atos 11, 25. A segunda coisa que me impressiona é ver Paulo como um membro comum da igreja de Antioquia por um ano, Atos 11, 26. Ele foi submetido a todo o processo de autoridade que um homem de Deus precisa se submeter para ter o seu ministério reconhecido pelo Senhor. Para nós, hoje, é muito difícil imaginar o apóstolo Paulo no banco de uma igreja por um ano. Temos essa dificuldade porque nos esquecemos constantemente que os princípios divinos são para todos. Você já tinha lido e percebido que Paulo, antes de se tornar o apóstolo que se tornou, ele chegou como qualquer um chega? Que ele ficou um ano sentado aprendendo? E tem gente que não quer, né? Tem gente que já quer sentar na janela quando chega, né? Tem gente que já quer, né? Não é assim, irmãos. Existe um processo. Existe um processo. Por que se estabeleceu 6 meses como um padrão de serviço na Betel? Justamente para que você chegue, se ambiente, conheça a visão ministerial, que você aprenda, que você se adeque a ela, né? Porque não é como você quer, não é o que você acha, é o que já está estabelecido. Eu não concordo, então você está no lugar errado. Então você não sabe se submeter à autoridade. Porque na outra igreja, não, então você volta para outra igreja, irmão. A outra igreja é melhor? Você acha que lá está melhor? Então volta lá para lá. Não, porque isso acontece muito. Não, porque lá na minha antiga igreja... Tá bom, irmão, então volta para a antiga igreja, lá que é teu lugar, você sabe o porquê. Não, então você vem para cá, ou quando você vai para um outro ministério, é a mesma coisa, você vai aprender. Para quando você começar a servir, você estar alinhado com a visão ministerial daquela igreja. Paulo foi a mesma coisa, ele se submeteu, ele aprendeu, ele viu como funcionava. Por que Paulo foi procurar ajuda? Por que Paulo foi buscar respaldo? Porque ele aprendeu como funcionava o sistema. E ele, muito sábio, ele fez o quê? O dever de casa. Para que ele pudesse ter o quê? Legitimidade. Para que ele pudesse ter o quê? Respaldo. Como aconteceu. Então não tem como ser diferente. Nunca nos esqueçamos de que para com Deus não há acepção de pessoas. Por fim, encontramos Saulo de Tarso sendo ordenado ao ministério apostólico em Atos 13, de 1 a 3. O processo da sua ordenação foi o que deve ser para qualquer outro obreiro na obra de Deus.
Deus fala com quem está à frente do rebanho a respeito da pessoa chamada por ele. Esse líder separa aquela pessoa para o ministério, convoca um concílio ministerial que imporá as mãos sobre ela, transferindo da unção e autoridade que o Senhor nos delegou antes de ser assunto aos céus. Veja no texto de Atos 13, de 1 a 3, que foi exatamente isso que aconteceu a Barnabé e a Saulo. Eles estavam debaixo de autoridade, como qualquer cristão deve estar. Eles estavam submissos à autoridade dos apóstolos de Jerusalém, porque a igreja de Antioquia estava sob a liderança dos apóstolos, como está em Atos 11, 22. E eles estavam submissos à autoridade dos líderes locais. Logicamente que, segundo aqui o apóstolo Jefferson, que escreveu esse material, diz: logicamente eu reservei o melhor para o final. Paulo frustrou todos os planos que o diabo tinha de ensoberbecê-lo, depois de ordenado ao ministério. Lamentavelmente, é aqui que muitos se perdem. Alguns acreditam que depois de ordenados ao ministério, não precisam mais responder a ninguém. Alguns pensam que ordenação ministerial é uma espécie de carteirinha de isenção que desobriga o obreiro a se submeter ao princípio de autoridade. Isto não é verdade. O princípio de autoridade ainda é para todos, independente da posição que ocupamos no ministério. Em Atos 14, 26 e 27, nós encontramos Paulo retornando a Antioquia da sua primeira viagem missionária para a mesma igreja que o havia ordenado ao ministério, a fim de prestar relatório. Este ato de fidelidade de Paulo volta a se repetir em Atos 18, 22, ou seja, esse era o estilo de vida do apóstolo dos gentios. Uma vida de respeito ao princípio de autoridade e às pessoas que estavam acima dele nessa cadeia divina. Amém? Eu vou encerrar por aqui e a aula 3 dessa matéria vai ser domingo que vem. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.